esteja de ti distanciado, no entanto, ao ouvir o teu chamado, pensei em ser aquilo que tu queres que eu seja. Mestre, quero ser um discípulo. Mestre, quero ser um discípulo. Eu quero ser um novo ser, eu quero estar aonde estás, Mestre. Quero ser um Olá, tudo bem com você? Nós estamos de volta, prosseguindo aqui em nossa jornada em busca de um crescimento espiritual no que diz respeito ao discipulado moderno. Eu sei, você está avançando, você está desejoso de crescer nessa experiência com Cristo Jesus. O seu compromisso é com Ele, o Mestre dos Mestres. Ele quer fazer de você muito mais do que um membro de igreja. Ele quer fazer de você um discípulo no tempo presente, para que você esteja cada vez mais parecido com Ele, imitando a Ele em todas as coisas. É esse o seu propósito? É esse o seu objetivo? Parabéns por sua decisão. Parabéns pelo seu compromisso de se tornar um discípulo no tempo presente. Nós chamamos esse programa de discipulado moderno. É a nossa intenção crescer cada dia mais no nosso compromisso com o Mestre dos Mestres, com o Senhor Jesus Cristo. Então, meus parabéns para você, que Deus continue abençoando você, ajudando você em sua jornada rumo a esse ideal. Nós estamos avançando, vamos aqui juntos para a aula número 6. Se você perdeu alguma das aulas, olha, não é difícil. É só você pesquisar aí no nosso canal, na playlist Discipulado Moderno, você vai encontrar as 6 aulas anteriores. O nosso propósito até aqui é assumirmos de uma vez por todas a cruz de Cristo. Tomarmos a cruz de Cristo. E eu quero colocar aqui para você qual é a cruz do discipulado, a cruz que você deve carregar no tempo presente. Bom, a nossa vida centrada em Cristo Jesus, mas nós estamos alicerçados na palavra, numa vida de oração, vamos procurar ter uma reforma de saúde para que ouçamos a voz do Espírito Santo, para que a mensagem de Deus chegue de maneira clara, cristalina à nossa vida, e por último, a nossa vida de renúncia, a nossa entrega completa, sincera e verdadeira a este Deus maravilhoso que nós servimos, ok? Então, meus amigos, vamos juntos, assumindo a cruz do discípulo moderno, ok? Nós estamos, nesse momento, estudando sobre o hábito da oração. Nós já na aula anterior falamos bastante sobre isso e vamos prosseguir, portanto, aqui nesse ideal de ter uma vida de oração, né? Já falamos que oração é muito mais do que aquele momento, aqueles 15 segundos antes da refeição, aquele momento que você fala quase que no automático, pedindo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, mas oração, um diálogo, uma comunicação com Deus. Você fala e você escuta. Na aula número 5, nós terminamos dizendo que hoje, na aula número 6, nós estaríamos vendo aqui o modelo da oração de Jesus Cristo. Então, nós vamos seguir o modelo que Jesus deixou para nós, a oração do Pai Nosso. É uma oração bem conhecida e eu quero convidar você, portanto, a ir à sua Bíblia. Nós vamos ler aqui a oração modelo, né? A oração que Jesus Cristo ensinou para os discípulos e que serve para nós também. Não é uma oração para ser repetida sempre, mas ele deixou um modelo, uma estrutura que vai te ajudar na sua comunicação
com a divindade. Então, o texto é Mateus capítulo 6, versos 9 a 15. Eu quero convidar você a ler esse texto, tá bom? Então, estou aqui com a minha Bíblia aberta, Mateus capítulo 6, vamos ler do verso 9 em diante, que diz o seguinte: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O verso continua, 14 e 15, que diz assim, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Muito bem, queridos, a oração do Pai Nosso é conhecida, certamente você a tem de cor, né? Está na mente e no coração, não temos dificuldades quanto a isso. Mas vamos olhar agora para esta oração, que nós chamamos de Pai Nosso, e tirar aqui a estrutura, aquilo que deve estar presente na sua oração do seu dia a dia. Uma boa oração tem os elementos básicos encontrados aqui na oração do Pai Nosso. Então, nós dividimos esta oração do Pai Nosso em 6 partes. 6 partes, fica fácil de você memorizar, fica fácil de você decorar, então não vai ter dificuldade, tá bem? Vamos então dividir aqui esta oração em 6 partes para nos ajudar na nossa vida de oração. Vamos ver essas 6 partes da oração do Pai Nosso. A primeira parte é a adoração. Preste atenção aqui como começa a oração do Pai Nosso. Diz assim, Pai Nosso que estás nos céus. Verso 9 de Mateus 6. Então, nessa primeira parte, quando você estiver orando, o que você vai fazer? Você vai expressar o seu amor para com Deus. Olha que maneira carinhosa que Jesus se dirigia na oração ao Pai. Pai, Pai nosso que estás nos céus. Nós seguimos o modelo. Quando você começa a oração, é importante você deixar claro com quem você vai falar. É o Deus Pai? É o Deus Filho? É o Deus Espírito Santo? Qual dos membros da divindade você vai falar? Não quer dizer que você só pode escolher um ou 2. Você pode falar com os 3, porque você pode se dirigir a qualquer um dos 3. Tanto ao Deus Pai, quanto ao Deus Filho, quanto ao Deus Espírito Santo. Não tem problema nenhum. Você pode orar diretamente a um, depois a outro. Pode envolver os 3 na oração, não tem problema. Mas é interessante você se identificar, né? Você se conectar, você dizer aqui com quem você está falando. Então, é a invocação. E Jesus, sendo filho, ele se dirigia na oração ao Pai. Pode observar aí na Bíblia, nos evangelhos, quando Jesus está em oração, ele sempre está dizendo assim, Pai. Ele é o enviado, ele é o Filho. Aquele que ficou é o Pai. Aquele que viria depois é o Espírito Santo, o outro, o Consolador. E quando você vai orar, primeira coisa, a quem você está se dirigindo? Vamos imaginar que você queira falar com Jesus. Então você faz a oração se dirigindo a Jesus. E ao finalizar, você diz assim, em teu nome, Jesus Cristo. Olha, eu estou falando contigo. Não tem por que você começar a oração se dirigindo a Jesus e no final dizer assim, em nome de Jesus eu te peço. Mas você já estava falando diretamente com Jesus, não é? Então, só atentar para não entrar aí numa espécie de contradição, uma coisa sem lógica. Se você está falando com Jesus, pronto. É certo que Jesus disse assim, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, ele lhe concederá.
Agora, se você está falando com o Pai, então você termina a oração em nome de Jesus. Se você está falando com o Espírito, você pode terminar em nome de Jesus. Mas se você está falando diretamente com Jesus, você não precisa pedir em nome de Jesus. Você entendeu aí? A primeira parte da sua oração, sozinha, coletiva, tem que ser esta: a invocação. Depois que você invoca, olha, é com o Pai que eu quero falar, é com o Filho que eu estou falando, é com o Espírito Santo que eu estou falando, você vem para a segunda parte dessa estrutura que a gente está chamando de adoração. Você pode louvar a Deus. Você pode louvar a Deus ou a esse Deus que você está se dirigindo pelo que ele é. Coloque aí na sua mente, no seu coração, atributos de Deus para você louvar nesse momento. Então, você pode louvar a Deus porque ele é paciente. E aqui em Números capítulo 14, verso 18, nós temos esse texto que diz que ele é paciente. Além de ser paciente, ele é também misericordioso. Então, nessa primeira parte da oração, que nós chamamos de adoração, você pode louvar a Deus porque ele é misericordioso para com você. Não só mostrou misericórdia no passado, mas ele é misericordioso para com você. Então, nessa primeira parte da sua oração, depois que você invocou, agora você adore, você louve a ele porque ele é misericordioso, não é? Também você pode mencionar na sua oração que ele é perdoador, ele é rico em perdoar, diz a Bíblia. Então, bem no início da sua oração, louve, dizendo que ele tem sido bom para com você porque ele tem perdoado os seus pecados. Outra coisa para você louvar, você pode dizer na sua oração que ele sabe de tudo. 1 Samuel capítulo 2, verso 2, deixa claro para a gente que ele sabe de tudo. Viu só? Quantos motivos você tem, quantas razões você tem para no início da sua oração você louvar a Deus? Mais um ponto que você pode orar, pode louvar. Ele é amoroso. Aqui, 1 João capítulo 4, verso 8, diz que ele é amor, né? Ele é amor. Você pode louvar. Então, ok, terminamos a primeira parte da oração conforme o modelo de Jesus Cristo na oração do Pai Nosso, que é a adoração. Dentro da adoração, você expressa o seu amor para com ele, você louva a ele e coloca em evidência os atributos desse Deus que você está falando com ele. Segunda parte da oração é o propósito. Veja que está aí no verso 10 de Mateus 6. Diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui, meu amigo, você pode orar para que a vontade de Deus prevaleça em sua vida. Ore, né, para que a vontade de Deus seja feita em sua vida, em sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na sua cidade, no seu país, no mundo. Olha, ter em vista a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos o que pedir. A gente fala, a gente pede algumas coisas para Deus e depois a gente descobre, ainda bem que ele não me deu aquilo que eu pedi, porque não era bom para mim. Deus é soberano e ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para sua família, o que é melhor para a sua igreja. Então, Jesus está nos ensinando aqui na oração do Pai Nosso que nós devemos ter em mente o propósito da nossa oração. Qual é o propósito? Pedir que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida, em nossa família, em nossa casa. Correto? Então, essa é a segunda parte da oração. Qual é a terceira parte da oração do Pai Nosso? E a terceira parte da oração do Pai Nosso é a provisão. O texto diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está aí o verso 11 de Mateus capítulo 6. Aqui Jesus está nos ensinando que em nossa oração do dia a dia, nós podemos colocar diante de Deus, diante da divindade, as nossas necessidades mais reais, não é? Então, você pode colocar isso diante de Deus, né? As suas necessidades. Mencione, né?
Diga para ele. Aí alguém vai dizer assim, mas para que dizer se Deus sabe de tudo? Não se esqueça de que aqui é uma comunicação. Eu posso saber que você gosta de mim, posso ter claro na minha mente quais são as suas necessidades, mas é importante você dizer. Lembrando do contexto do grande conflito, né? Se você tem uma necessidade e não menciona, a divindade fica como que de mãos atadas para suprir as suas necessidades, porque a divindade respeita o livre-arbítrio. Então vamos imaginar, você está orando e você diz assim, não vou nem pedir a proteção de Deus, porque ele sabe que eu preciso da proteção. Olha, vou pegar agora o trânsito aqui nessa grande cidade, é tão perigoso o trânsito. Deus sabe, para que eu vou pedir? Aí você está lá no trânsito, em apuros, o seu anjo quer vir ao seu socorro. Mas do outro lado tem aquele outro anjo que não quer te socorrer. Aí ele chega para o seu anjo e diz assim, ei, por que você está protegendo ele? Ele não pediu. Ele não te deu autorização para você agir em seu benefício. Se você o proteger, se você o circundar, livrar dos perigos, você está infringindo a lei do livre-arbítrio. Ele não pediu. Você percebe? Então, o seu anjo, a divindade, fica aqui como que limitado, porque você não autorizou ele a agir. Então, é importante que você coloque diante de Deus as suas necessidades. Leia esses textos depois, olha, Filipenses 4:19, Romanos 8:32, Tiago 4:2. São textos que dizem que nós podemos, na nossa oração, colocar as nossas necessidades diante de Deus. Agora, quando você vai pedir alguma coisa para Deus, não se esqueça de ser específico em seus pedidos. Filipenses 4:6 é o texto que nos ensina sobre isso. Seja específico. Às vezes nós oramos assim, Senhor, nos abençoe. Mas que tipo de bênção eu estou querendo? O que é, afinal de contas, que você quer pedir para Deus? Então, eu preciso ser específico. Senhor, me ajude para que no trânsito eu não durma ao volante. Ok? Viu? É um pedido específico. Você diz, me abençoe nessa viagem. Mas o que é essa bênção? É chegar cedo, é chegar num bom horário, é a gasolina não acabar, o pneu não furar, é não acontecer nenhum acidente. Você precisa ser específico quando você ora pelas provisões pessoais, tá? Agora, quando você vai pedir, não se esqueça também desse detalhe aqui, ó. Não peça algo incoerente, inconveniente. Não é porque Deus pode todas as coisas que você também vai pedir todas as coisas. Alguns pedidos, eles são inconvenientes. Você sabe que Deus não vai te conceder isso porque não faz parte da sua natureza atender esse tipo de pedidos. Por exemplo, você orar para que o bem daquele vizinho deixe de ser dele e passe a ser seu. Isso infringe, isso está contrário. Isso está contrário àquilo que o mandamento diz, não cobiçarás. Não cobiçará a casa do próximo, a mulher do próximo. Hoje poderia ser o carro do próximo, o celular do próximo. Então, seu pedido tem que estar também de acordo com os ensinamentos bíblicos e com a vontade de Deus. Você não vai pedir, por exemplo, Senhor, olha, me ajude que na Mega Sena da virada eu ganhe aquele bolão, aqueles 200 milhões de reais. Bom, por mais que Deus queira o seu bem, ele não vai atender esse pedido seu. Por quê? Porque esse pedido ele está contrário a todo o ensinamento bíblico e a revelação de Deus. Deus já deixou aqui, orientado em sua palavra, que esse tipo de coisa não deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, não peça algo inconveniente, algo incoerente com os ensinamentos, com o caráter de Deus, ok? Então, vamos para a quarta parte da oração do Pai Nosso. Perdão. O texto de Mateus 6, verso 12, diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa-nos as nossas dívidas. Então, dentro da sua oração, do seu dia a dia,
para manter essa comunhão, para manter essa comunicação com o Pai, com o Mestre, você vai também pedir perdão. Agora, quais são os passos para receber perdão? Vou colocar aqui 4 passos para receber o perdão, se é que você não sabe. Olha, peça que o Espírito Santo revele todo o pecado. Para você receber perdão, você precisa confessar. E não peça perdão de maneira, assim, no atacado, sabe? No geral. De repente, você passou o dia, nem se deu conta de que você pecou. Então, aqui está, ó. Peça que o Espírito Santo revele o pecado que você cometeu naquele dia. Quando o Espírito Santo lhe revelar, você deve confessar especificamente este pecado. Seja direto, seja transparente. Fale para ele qual é o pecado que você cometeu e confesse esse pecado. Isso aqui é muito importante. Para revelar que realmente você está arrependido e que precisa, que necessita do perdão de Deus, né? Você chegar para uma pessoa, por exemplo, e dizer assim, meu amigo, eu quero te pedir perdão. Aí ele vai dizer assim, mas por quê? O que você me fez? Você precisa ser específico. É a mesma coisa com Deus. Não dá para você chegar e dizer assim, Senhor, perdoa todos os pecados que eu cometi hoje. Espera aí, mas você realmente está ciente? Você reconhece cada um desses pecados? Então, é importante você confessar especificamente o seu pecado. Terceiro passo para receber o perdão. Faça restituição quando for necessário. Lembra aqui desse texto de Mateus 5, 23 e 24? O texto diz assim, ó, se você estiver lá, confessando o pecado, adorando a Deus, em oração, aí o Espírito Santo diz, ei, olha só, eu pequei contra alguém. Deixa lá a sua oferta, volte, né, vai lá, restitua, vai lá, acerte a situação com aquele irmão e volte para fazer a sua oferta, para fazer a sua adoração. Então, é importante você fazer isso para você receber o perdão. E, por último, 4º passo. Aceite o perdão pela fé. O 4º passo, portanto, para receber o perdão é aceitar o perdão pela fé. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aceite isso pela fé. Creia que você foi perdoado. Não fique em dúvidas. Olha, se você reconheceu o pecado, se você se arrependeu, se você confessou especificamente esse pecado, se você acredita que o sangue de Jesus pode perdoar esse pecado, não fique duvidando. Eu conheço pessoas que falam assim, mas será que Deus me perdoa aquele pecado? Não tenha dúvidas. Talvez você possa ter dúvidas quanto à sua postura, se você se arrependeu mesmo, se você está disposto a abandonar. Aí é você. Mas Deus perdoa. Se você reconhece, se você confessa, se você coloca isso diante dele, especificamente, creia que ele vai perdoar. Vai perdoar. Então, meus amigos, use o modelo de Jesus. Use o modelo de Jesus, tá? Você precisa, portanto, seguir esse modelo aqui, né? Pedindo perdão, colocando as suas necessidades, dizendo tudo diante dele, tá bom? Então, vamos lá. 5º passo. 5º passo. Intercessão. A 5ª parte, portanto, da oração do Pai Nosso é a intercessão. O verso 12 diz assim, ó, assim como temos perdoados os nossos devedores. Então, insira na sua oração as outras pessoas. Ore por elas. Mencione as necessidades, as dificuldades das pessoas. Então, aí está a parte número 5 da oração do Pai Nosso. Vamos para a última parte. A última parte diz assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui você vai orar pedindo proteção. Você pode inserir aqui a oração por sua família, você pode inserir aqui a proteção para os seus colegas de trabalho, a proteção para quem você quiser.
já que você acabou de mencionar as outras pessoas, né? Mas ore por você. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Portanto, estas são as partes da oração do Pai Nosso. Vamos recapitular? Eu vou colocar aqui esta imagem para ajudar você na compreensão desta mensagem especial. Então, observe aqui esta imagem. Nós temos os 6 passos, as 6 partes da oração nesta roda dianteira aqui dessa bicicleta. Bom, a roda traseira é só uma recapitulação. A vida centrada na palavra. Então, você precisa meditar, você precisa memorizar, você precisa estudar, você precisa ler a palavra, você precisa ouvir a palavra e você precisa aplicar. Mas no que diz respeito à oração, é a roda da frente. A oração, primeira parte, você vai louvar, você vai adorar. Segunda parte, o propósito da oração. Terceira parte, a provisão. Você vai orar por suas necessidades. Quarta parte, você vai orar pedindo perdão, confessando os seus pecados. A quinta parte da oração, intercessão. Você vai orar pedindo em favor das outras pessoas. E por fim, você vai orar então pedindo proteção. Amigos, aqui está o modelo, né? Você pode colocar assim, ó, essa bicicleta, uma vida centrada na palavra e uma vida centrada na oração. Esse é o modelo da oração que Jesus deixou para nós, o Pai Nosso. Então, como está sendo a sua oração? Como está sendo a sua comunhão, a sua comunicação com Deus? Eu espero que você aproveite esse tempo e dedique aí momentos especiais. Não precisa ser ajoelhado, não precisa ser trancado, já falamos sobre isso, a importância de ir para o quarto, né, orar sozinho, a comunicação pessoal com Deus. Mas faça da oração uma prática gostosa, que começa de manhã e termina à noite, tá bom? Que Deus abençoe você. Agora é o seguinte, próxima aula nós vamos dar um outro modelo de oração. E aí nós vamos finalizar com essa questão da oração e vamos para outra parte da cruz do discípulo. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você e que você aproveite para manter uma boa comunicação com o seu mestre. Um forte abraço e até a próxima aula. E as obras que Ele faz.
be